A Bíblia, sem dúvida, é o livro mais presente na vida das pessoas. Quem fala isso é o Guinness dos Recordes. Mais de 5 bilhões de cópias já foram vendidas e é o maior best-seller de todos os tempos. Nenhum livro teve tanto sucesso em toda a história do planeta como a Bíblia. Mesmo com esse sucesso extraordinário, alguns países não aceitam a entrada desse livro. Quem tiver alguma cópia da Bíblia pode ser condenado à morte. Senhoras e senhores, apresento agora os 7 piores lugares do mundo para se ter uma Bíblia dentro de casa. Coreia do Norte. O país conta com uma população de mais de 25 milhões de habitantes. Desses 25 milhões, apenas 300 mil professam o cristianismo. O número pode ser pequeno quando se comparado ao número de habitantes do país, mas quando se compara ao regime daquele país, aí sim a gente pode ter uma visão diferente e entender que o número de cristãos, sim, pode ser bem mais alto do que o próprio governo gostaria. O país não é somente conhecido por ter um poder bélico incrível, é um dos lugares onde mais se persegue os cristãos. O regime ditatorial norte-coreano é implacável contra os cristãos. No país, é permitido adorar somente a família Kim, do ditador Kim Jong-un. Para o ditador Kim Jong-un, os cristãos são uma ameaça à segurança do país e à paz nacional. Quando alguém é flagrado com a Bíblia nas mãos, a punição, o caminho é somente um: trabalho forçado nas piores prisões do país e também nos campos de concentração. Mas as torturas não param por aí. Inclusive, existe um regulamento do que os cristãos têm direito e quais os deveres que eles têm dentro de uma prisão. Eles não podem tomar banho, se vestem com trapos, dormem em celas frias ou em barracões, recebem pouco alimento, devem trabalhar muito, mas muito mesmo. A instituição Open Doors, que acompanha a situação de cristãos perseguidos, classifica a Coreia do Norte como o pior país do planeta para esses religiosos. A própria família pode denunciar um cristão caso ele pertença a um círculo familiar, ou seja, não dá para confiar absolutamente em ninguém. Afeganistão. Os cristãos são um dos grupos de menor número no país. Estima-se que existam no país entre 3 a 12 mil cristãos diante de uma população de 38 milhões de habitantes. Você pode até pensar que no Afeganistão o problema mesmo é o Talibã. Mas antes mesmo da chegada do Talibã no país, já existia uma norma jurídica que proibia ou que dificultava a conversão de pessoas ao cristianismo. Sabe, alguém na época que saía do islamismo e ia para o cristianismo corria um sério risco de perseguição e até morte. Isso respaldado pelas leis do país. Um relatório da ACN Internacional, ONG que descreve a situação de liberdade religiosa no mundo, afirma que o cristianismo é visto como uma religião ocidental e estranha ao Afeganistão. A opinião pública a respeito dos cristãos é abertamente hostil. Os cristãos que vivem no Afeganistão não podem professar a sua fé de jeito nenhum. Aliás, falar de Jesus às pessoas nesse país pode ser um problema sério, pode ser uma punição de morte, pode ser uma punição de tortura. A própria população do país apoia a punição aos cristãos. Ter uma Bíblia por lá é um perigo constante. A perseguição, ela é jurídica, é social. Aliás, tudo que envolve a Bíblia pode ser perigoso por lá, pelo menos se alguém resolver expor a sua fé. Assim como no Afeganistão, na Somália, o que predomina é o islamismo. Portanto, professar outra religião que não seja a oficial do Estado é correr risco de morte. O próprio governo ameaça quem quer que seja que se declarar adepto de outra fé que não ao islamismo. A população do país é composto por 99% de muçulmanos. Líderes religiosos afirmam que não há espaço para cristãos no país. Se qualquer suspeita de conversão surgir, a própria família pode denunciar ou entregar a pessoa para que sofra perseguição e morte. Para as mulheres, a situação é ainda pior. Além de sofrer a pressão social,
ainda correm o risco de serem abusadas sexualmente e ter um casamento forçado. Se um cristão é morto ou sequestrado, toda a família sofre as consequências porque fica sem amparo do governo e ainda é considerado um problema para a sociedade. A Somália aparece em terceiro lugar na lista dos países que mais perseguem os cristãos. Infelizmente, essa realidade até hoje não mudou muito. Iraque. O país que foi tomado pelos Estados Unidos durante 20 anos após o ataque às Torres Gêmeas também é palco de perseguição religiosa. Muitos chegaram a fugir do país para tentar colocar em prática publicamente a sua fé. No país, o principal perseguidor é o Estado Islâmico. Irã. O governo federal do Irã é a principal ameaça de quem decide praticar a Bíblia. Falar publicamente a sua fé no Irã pode ser um sinal de que você está disposto a oferecer a sua própria vida pelos princípios e valores e a sua convicção publicamente. O país tem um implacável punho de ferro para aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. O país tem como regime o islamismo, fundamentado no islamismo xiita. Por lei, o muçulmano que abandona a religião está sujeito à pena de morte, embora não haja registros recentes de aplicação dessa lei por lá. O relatório destaca ainda que, apesar da opressão estatal, a sociedade iraniana é muito menos fanática em relação às minorias religiosas do que as lideranças do próprio governo. Líbia. O problema do país é a impunidade. Com uma população de 38 milhões de habitantes, o país mergulhado em uma constante guerra civil e sem qualquer controle por parte do governo, criminosos e militantes islâmicos fazem o que querem. Entre essas ações está a opressão a grupos religiosos que não fazem parte do islamismo. E como o governo está inserido em total descrédito pela população e nada faz para parar a ação de militantes, os cristãos são perseguidos à vista de todos. A Líbia já ocupa o 4º lugar na lista dos países em que os cristãos são mais perseguidos, em que é mais difícil praticar a sua fé, principalmente, ou melhor, se você for um cristão nesse país. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, pelo menos 86% da população se diz cristã, ou seja, o Brasil é um país onde a liberdade religiosa existe, onde qualquer pessoa pode praticar ou professar a sua fé. Hoje vivemos no Brasil uma chamada paz religiosa. Acredite, alguns podem até discordar, mas perseguição como na Coreia do Norte ou Irã, a gente não vê por aqui. O Brasil é considerado um estado laico, ou seja, que não tem religião oficial, mas a mesma Constituição que afirma que o Estado é laico também afirma que cada um é livre para expressar a sua crença. Aproveite essa liberdade no hoje, afinal de contas, o dia de amanhã só a Deus pertence. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Apresentamos para você os 7 piores lugares do mundo para ser cristão. Aproveite para exercer a sua fé, aproveite para praticar aquilo que você acredita. E aqui no nosso canal, a gente continua trazendo para você as curiosidades de todos os cantos, apresentando a você informações concretas e fontes confiáveis. Eu vou pedir para você, claro, fazer a sua inscrição aqui no canal, dá essa força pra gente, vamos crescendo segundo você vai acompanhando a gente. No próximo encontro, vamos falar de mais um tema interessante, uma curiosidade que vai trazer conhecimento a você. Afinal de contas, Mundo de Fato é o seu canal de conhecimento. Um abraço, a gente se encontra, tchau, tchau.